Boa noite a todos os presentes, sejam todos bem-vindos a mais um dia de Aprendendo com André Luiz. Hoje, quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 31º, com o título Vampiro. Hoje quem vai apresentar o estudo, quem vai direcionar o estudo vai ser a Márcia Tezelli. Márcia, fica com você. Boa noite a todos, meus amigos. Então, vamos iniciar a nossa oração, pedindo ao Pai Todo-Poderoso, aos amigos espirituais que nos ajudam incessantemente, que essa nossa hora de estudo seja proveitosa, que nós possamos nos inspirarmos para levarmos avante aquele conhecimento aqui adquirido para o nosso dia a dia, e podemos disponibilizar para aqueles que queiram também o nosso papo despretensioso, a nossa conversa amigável, as nossas trocas de ideias. Que Deus abençoe a todos nós e nos oriente para que essa hora seja de máximo proveito a todos. Obrigada, graças a Deus. Bom, meus queridos, esse capítulo é bastante interessante, como estava falando, eu vou começar a lê-lo, né? Se vocês quiserem interromper, como sempre, fiquem todos à vontade. Então, esse é o capítulo que transcorria logo após aquele trabalho intenso que eles estavam tendo lá nas câmeras, né? E a André continua contando, escrevendo o trabalho, como ele estava observando. Então, ele começa. Eram 21 horas, ainda não havíamos descansado, senão em momento de rápida palestra rápida, necessária solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passos de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz um instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me, atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abria-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Liz, e a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Então, a gente começa naquele primeiro parágrafozinho ali, descrevendo aquela correria, né, e sempre conversando, que eu achei interessante, que mesmo no mundo dos espíritos, são necessários passos, que aplicam passes, que dão remédios, como aqui, né? E o mais interessante dessa parte é Narcisa reconhecer que o André ainda não estava pronto para vivenciar certas situações muito chocantes, que provavelmente ele vai descrever em outros livros mais para frente, né? Seria o pavilhão 11, que é o pavilhão do sexo. Ela o deteve e ele se segurou, mais uma vez, para não continuar simplesmente pela linha da pesquisa e se focar no trabalho, porque eles estavam precisando dele, né? Eu achei bem interessante. Vocês gostariam de pontuar alguma coisa? Bom, se ninguém... Boa noite, Maurício. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Me chamou a atenção a mesma coisa, e eu acho que não tem problema não dar conta de determinado serviço. Tem problema a gente não reconhecer que não vai dar conta, não saber do tamanho da gente. Acho que isso tem a ver, inclusive, com humildade, né? Não é se colocar abaixo, é simplesmente entender em qual condição você está e saber que algumas coisas você dá conta, sim, e tem outras que você vai precisar aprender e trabalhar de uma maneira melhor depois de crescer, de ter algum ganho. E para isso o André é um exercício novo para ele, né? Ele sempre, pelo que a gente percebe, tem um temperamento aguerrido, né? Ele quer ir às coisas, ele quer conhecer os fatos, ele quer discutir os assuntos, e pela primeira vez ele está sendo mais comedido, ele não esquecendo os conselhos de Dona Laura, né? Que fala: meu filho, se concentre no trabalho, não fique fazendo perguntas desnecessárias, não desfoque
E reconhecendo também, como você falou, com humildade, até onde ele pode ir. Se Narcisa falou não, melhor eu ficar quieto, porque ainda posso não estar preparado realmente para a situação que se desenrola ali, né? Esse é um assunto que marcou muito ele, de certo. Porque depois ele vai escrever Sexo e Destino, né? Exatamente. É uma das obras aí da... Boa noite, Maurício. Boa noite, o Celso. Eu não cumprimentei vocês. Um prazer ter vocês de novo aqui. Mas ele vai abordar esse assunto, que é um assunto, assim, da vida, né? Uhum. Uma das grandes provas da humanidade, das dificuldades, né? Isso mesmo. Bom, dando sequência aqui. Aí, continuando. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza e perguntando: o que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos da cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes da primeira linha. Ela já passou pela primeira linha. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Então, é caso muito grave. Começa assim, algumas coisas eu não entendi como que seria a dinâmica ali de nosso lar. Por exemplo, existe primeiro uma primeira barreira, que obviamente de sentinelas, que não barrou essa senhora. Depois, esse irmão, esse Justino, que integrava os sentinelas da Câmara de Retificação, foi falar com Narcisa. E não sabia, eu não conseguia entender se a Narcisa era uma superior imediata dele, como que se dava esse arranjo burocrático aí, né? Mas ele recorreu a ela, provavelmente porque ela estava ali na Câmara de Retificação. E mesmo um servidor muito simples ali já tinha capacidade psíquica de observar que algo havia de errado com aquela senhora. Tinha alguma coisa esquisita ali. E suscitava cuidados, né? Os pontos negros. Narcisa já ficou um pouco assustada. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. O que vocês gostariam de comentar a respeito? Outra coisa que eu achei interessante, o servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou, talvez abaixou a cabeça, ou fez um gesto de humildade, tipo, ele não queria fazer uma fofoca, ele estava relatando algo, ele tentou fazer da maneira mais discreta que ele pôde, eu acho. Foi o que eu entendi dessa parte aqui. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Pode falar, Motinho. Eu acho muito curioso você ter vigilante. Uhum. Você fica pensando, isso se relaciona inclusive com o capítulo, né? Uhum. Mas você não vai dar assistência à moça, né? E vai desenrolar a história, não vou ir adiante. Mas sim, é preciso vigilante, é preciso, né? Mas vocês não são pessoas de bem intencionadas, mas deixa aquilo ali aberto. Literalmente uma porta aberta ali para o umbral, para qualquer um entrar a hora que quiser, fazer o que quiser, vira bagunça. Então, assim, existe sim, né, uma organização. Eu também não sei exatamente quais são essas muralhas, essas organizações. No filme eles colocam, né, uns muros altos, que quando as equipes chegam, os muros se abrem, depois se fecham, né? Tem umas imagens assim que não sei, talvez tenha. Seria conversar com alguém que tem mais fontes fiéis, né, do pessoal do outro lado. Mas assim, tem sim, tem sentinela, né? Tem animais, tem canhões, tem choque, tem umas coisas assim que
são curiosas, né? Você fala, puxa vida, né? Mas acho que nós já lemos um capítulo, já não lemos um capítulo que eles têm muros que são protegidos. Então tem que haver, sim, para haver uma organização, né? Não é toda hora, a todo instante, que qualquer pessoa pode chegar, abrir a porta, escancarar, e não tem uma ordem, tem uma organização, né? Paulo, ele levantou a Não mão. é só. Ah, o Paulo, desculpa, Paulo, pode. Não, depois. Não, é só complementar aí, que câmara de identificação ali já é umbral, né, Maurício? Ali eles já estão no umbral, né? Então, eles têm que ter mesmo esses vigilantes, não tem jeito. Eles não estão lá nos hospitais, lá onde o André Luiz estava, que já é um plano um pouquinho mais. Então, eles já estão aqui, a câmara de identificação já é praticamente aqui no umbral, então precisa ter proteção. Eu achei interessante, observando aqui, que o senhor fala que ela estava rodeada de pontos negros, né? Essas projeções mentais aí, que a gente vai mais para frente, provavelmente estava no campo áurico dela, né? Onde ficam essas projeções mentais, né? Porque ela estava rodeada, não estava entranhada, vamos dizer assim, no perispírito, mas é ali onde fica mesmo, Está no ambiente psíquico dela, né? psíquico, né? Exatamente. Badia. Badia? Não só a questão, né? Não é só questão de organização, né? Questão de segurança mesmo. Você vê nos próprios centros espírita, tem os guardiões que ficam ali guardando, né? Porque senão eles invadem. Imagine lá, né? Que já são espírito fora do corpo mesmo, né? Então, eles invadem, já imaginou umas falanges daquelas, né, negras que a gente fala assim no sentido, não é nem negra hoje que a gente fala, aquelas falanges, como que eles falam? Esqueci agora o nome, elas invadirem ali, elas destroem tudo, né, porque aquela energia densa deles, né, faz um estrago danado. Então, até no centro, todas as semanas, quando tem um trabalho, os guardiões estão ali cercando, e mesmo assim, de vez em quando, um vaza, né, e entra e faz algumas danuras lá dentro do centro, né, quantas vezes a gente já presenciou isso, né, pela própria vigilância de um médium, né, de algum médium de pensamento, qualquer coisa, de vez em quando fura o cerco ali e entra, né? É isso. Maurício. Eu fiquei em dúvida, a gente vai falar também um pouquinho mais adiante, mas da natureza desses pontinhos, se eles eram as reminiscências dela, ou se de fato eram as alminhas, como se fossem os ovoidezinhos que estivessem atrelados a ela, né? Eu fiquei em dúvida nisso. Depois vocês puderem me ajudar. A impressão que eu tenho é que não necessariamente seria a presença ali espiritual daqueles que foram suas vítimas, mas um filme que fica passando ao redor, é como se ela plasmasse aquela energia do momento na sua psicosfera ali, né? Para você ter uma ideia, você tem um livro, aquele Nos Domínios da Mediunidade, tem um aparelho que eles chamam psicoscópio, para medir qual é a psicosfera de cada um dos médiuns e dos espíritos. Eu acho que talvez seja nesse sentido aqui. E outra coisa em relação à vigilância, eu penso assim, que o único lugar que não tem vigilância são os infernos, né? São os umbrais, lá a porta aberta. Onde há regra, onde há amor, onde há ordem, há disciplina, tem que haver vigilância, ainda mais nessas fronteiras entre os mundos mais difíceis, né? Paulo. Então, eu estava lendo agora Sexo e Destino, eu estava dando uma olhada. Ele fala que são essas imagens, Amori, elas são projeções mentais desse campo psíquico mesmo, no caso do aborto, né? Eles ficam ali, enquanto ela se liga, aquele momento, aquele dano que ela causou, cria um vínculo tão profundo, e eu não sei até que ponto que a energia do próprio, ali na própria morte, na própria ação provocada da morte também contribui para deixar ali, vamos dizer, imprimir no campo psíquico dela essa imagem. Entendeu? Assim, durante a ação, o ato dela ali, é liberada muita energia vital desses nossos irmãozinhos que foram ali desvitalizados e acabaram falecendo,
Não sei até que ponto é só a projeção mental dela, ou também muito dessa energia é captada ali e fica ali impressionando aquilo, não sei. Ele não explica assim com esses detalhes. É que toda reação que a gente tem com alguém, por exemplo, você cria um vínculo energético, né? O Vanderlei mesmo, ele fala assim, que toda, assim, algo, vivência forte, né, que você tem com a pessoa, nunca mais você dissolve aquilo, né, que eles falam de cordão energético, né, que ele fala que pode limpar esses cordões energéticos, mas romper ele nunca mais se rompe, os relacionamentos. E segundo lá a questão no conhecimento sistêmico, por exemplo, diz que até, inclusive, a pessoa, quando assassina o outro, aquele assassinado, ele se torna família daquele outro, viu? Ele cria um vínculo que ele passa a fazer parte da família daquele assassino, né? Então, são coisas muito fortes. Gera um vínculo kármico, além disso, né? Que é o cordão energético que o Vanderlei fala. Nunca mais se dissolve os relacionamentos entre as pessoas, esse relacionamento, assim, significativo, né? Tanto de bem quanto de mal. Pois é. Por isso que a gente sempre fala, né? Amor é laço, ódio é nó, né? Mas vamos lá. Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque, muito, muito extenso, agitado pelo vento acaricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro, quer dizer, não era ali nas cercanias das câmaras de retificação. Era bastante distante, mesmo assim ele foi buscar a Narcisa, isso que depois eu quero discutir com vocês. Quando atingimos a grande cancela que se referia ao trabalhador, deparou-se-nos, então, a miserável figura da mulher que implorava socorro de outro lado. Nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Filhos de Deus, brandou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir da paz desejada? Quer dizer, eu estranhei assim, você tem um sistema de vigilância, certo? Existia a primeira linha que foi passada. Aí esse nosso irmão Faustino, já mais acurado ali na vigilância, observou que aquela senhora tinha algo de errado. E ele andou mais de 1 quilômetro para chamar a Narcisa, para ela dar uma olhada. Talvez se fosse alguém que ele não queria diretamente procurar o seu superior direto, que depois a Narcisa fez, né? Mas ela foi lá, andou esse 1 quilômetro, olhou, viu e ficou assustada ali com a situação. Mas uma coisa eu me lembro desse capítulo, quando eu li pela primeira vez ali na minha início da juventude ali, é que essa primeira fala dela eu não achei nada humilde. É muito fácil agora para mim falar isso, porque eu já conheço a história. Mas eu imaginei assim, se você está ali, toda miserável, com sofrimento, com dor, com chaga, você está cobrando, ela está cobrando. Onde está o paraíso eleito para que eu possa fluir da paz desejada? Não tem nada de singelo nesse pedido de sofrer, concordam comigo? Mesmo a gente não conhecendo o posterior, então eu deixo aberto a discussões. Pode falar, Maurício. Eu observei a mesma coisa. Esse capítulo me lembra, alguns capítulos marcam. Esse marcou muito para mim, quando eu li a primeira vez esse livro, há um tempão atrás. E exatamente o que você falou, né? Essa questão de paraíso, onde está o paraíso dos eleitos? Gente, é muita falta de percepção da sua condição, né? Então, a gente se ilude um pouquinho, mas é curiosíssimo, assim, né? A colocação pela situação deplorável dela. Eu não sei se de fato ela tinha noção e ela conseguia perceber como ela estava. Porque da mesma maneira como a gente vai perceber que a Narcisa, né? Uhum.
A Narcisa tem um nível de percepção, o André tem o outro, o guarda, Tem outro. o tal pela guarda tem outra percepção, né? Uhum. Será que ela tinha percepção real da condição dela, né? Difícil, né? Cheia das chagas. Será que ela se via dessa maneira, né? Ou se ela estava presa na vaidade, eu sou, né? Onde está o local dos eleitos? Um tempo atrás, pode falar, Paulo, depois eu falo. Não, pode concluir, Márcia, depois eu falo. Não, eu falei um tempo atrás, conversando com um irmão nosso, sofredor, estava incorporado em uma médium lá no centro, ele se contorcia todo e você via pela postura da médium que era um espírito que estava muito mal fisicamente, muito mal, muito doente. E mesmo assim, impondo um sofrimento muito grande a um outro que ele estava obsedando. Aí eu conversando com ele, de repente eu falei assim, meu irmão, você já se enxergou? Olha para você. Você já reparou como você está? Você está precisando de ajuda. Ele falou, não, não quero olhar para mim, não quero olhar para mim, não quero olhar para mim. Então, às vezes, é assim, a pessoa não está tão naquela loucura ali, naquela obsessão, que é o termo mais correto, que também está se auto-obsediando e não consegue se dar conta das condições que se encontra. Paulo. Então, eu acho que ela conseguiu chegar longe, assim, porque é muito escuro ali, como ele falou, está o campo enluarado, né? 100 quilômetros que andaram, né? O próprio Adão tinha falado uma outra vez, que ele apresentou aí, explicando, né, que muitas vezes o que impede nossos irmãos aí a ter um acesso é a luz, né? Então, a luz, eles começam a vomitar, tem vômitos, passam mal, a presença da luz, tão degradado que está o perispírito deles, o campo psíquico, eles não conseguem. Então, ela ganhou esse espaço aí porque essa é uma região periférica ali ainda dessa região, né? Então, ela conseguiu. Agora, eu fico até, assim, admirado como é que, numa situação tão precária espiritual dela, é o contrário agora, como é que ela consegue ver o André Luiz e a Narcisa? Porque o André Luiz, quando estava numa situação semelhante a dela, bem melhor, mas assim, lá no umbral, ele não conseguia ver nem o pessoal ali como é que chama essa região aí? Eu sempre esqueço esse nome. Câmara de Verificação. Ele não conseguia ver nem nesse nível. Então, eu fico assim, admirado. Talvez seja por causa da situação de você ter pouca luz ali, ou que o André Luiz e a Narcisa, para trabalhar aí nesse local, o perispírito deles deve estar mais densificado, se tornou mais denso, mais uma vibração ali mais densa, né? Acho que a palavra é essa. E aí concordo também com a Márcia, né? Que a expressão dela é chocante, né? Agora, essa questão de onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fluir, isso que está me cheirando, assim, tá? Eu consigo, porque existiu uma época em que muitas pessoas foram doutrinadas para o paraíso, né? Foi feita uma verdadeira, assim, doutrinação psíquica para o paraíso, a troca, a compra até de Religiosa. Então, muitos irmãos nossos, sim, eles vão e ficam anos e anos ali, tem igrejas lá, tem locais onde eles vão, e tão apegados que eles estão a essa ideia fixa do paraíso, etc, etc. Então, isso aqui está parecendo muito uma ideia, vamos dizer assim, fruto de um conceito teológico aí, por trás disso aí. É isso, obrigado. Vamos lá, então. Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está, no caso confidencial, entre ela e André. Não está vendo os pontos negros? André, não, respondi.
sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas, quando se trata de criaturas nessas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Mas ela reconheceu que a situação estava além da capacidade de decisão dela. Foi comedida, não seguiu o impulso dela, talvez por experiências ulteriores, né? Não deve ter tido já uma experiência maior. E observando aquilo que a gente já falou, cada um com a sua percepção, com o seu nível de condição de verificação das coisas, né? E ela já sensatamente foi recorrer ao chefe dos sentinelas. Então, aqui dá para se perceber que o nosso irmão Faustino pode recorrer tanto a ela quanto ao chefe, se for o caso da dúvida. Então, ele achou que fosse algo que ela podia resolver, ele chamou ela foi lá com o André já aprendeu mais algumas coisas aqui. Aí, passando daí, eles foram, então, recorrer ao chefe. É uma estrofe rápida, mas quem quiser fazer alguma observação a respeito. Bom, se ninguém quiser falar mais, a gente continua aqui, que vai dar a continuação da história. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor de sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegado à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. André se escandalizou. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicando. Então, vamos discutir um pouco aqui, o que eu acho interessante. Esse nosso irmão Paulo, chefe das sentinelas, eu achei interessantíssima a colocação dele. Em nenhum momento ele faltou com gentileza, ele faltou com caridade, ele exerceu o papel dele, foi de uma concisão, assim, de uma objetividade que ele não deixou dúvidas. Ele não teve senões. Ele já chegou e falou: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. A quem é menos experiente, como no caso André, principalmente, mesmo a Narcisa, eles se chocaram com aquela resposta do orientador, né? Então, Abadia, você pode comentar. É uma coisa importante, assim, interessante que eu achei para o ensinamento nosso mesmo, né? Uhum. Por isso que cada um tem uma função, né? Por isso que tem o coordenador de tal coisa, né? O coordenador do outro, tem o coordenador da quinta, o coordenador da sexta, não sei o quê, tem o presidente do centro, por exemplo, que aquelas pessoas, elas são também, até pela espiritualidade, elas são capacitadas para aquela função que elas estão exercendo. Então, quando a gente tenta tomar uma decisão que não é nossa, muitas vezes vai acontecer isso. Por exemplo, se uma pessoa vem me cobrar, por que a fulana está aí fazendo isso aí, não sei o quê. Então, eu já tinha passado por todas as partes, né? Eu nunca faço algo, falo, ó, fulana vai trabalhar, fulana vai fazer, não. Eu já tinha perguntado para quem era devido, o que achava, o que era para fazer. Aí me orientou, é para fazer, para passar para tal lugar. Ah, fulana vai ficar 3 semanas. Ah, depois das 3 semanas, aí encaminha ela para o coordenador. Eu já tinha feito tudo certinho. Então, se eu não tivesse feito isso, eu tivesse tomado a decisão por mim mesma, né? Quer dizer, eu estaria fora da minha função.
que não é essa. Então, a gente tem que observar bem, né? Não é por acaso, né, que cada um está desempenhando sua tarefa, né? Que daí aquela pessoa ela já está capacitada para aquela tarefa que foi direcionada para ela, né? Exatamente. Pode falar, Maurício. Em tudo que é luz é ouro, nem tudo que balança cai, né? Então, É. cuidado, em todos os níveis de aparência, ele vai falar isso adiante. Eu achei espetacular esse vigilante, Paulo, o chefe dos vigilantes, porque ele me parece aquele sujeito que trabalha com aquilo, ó, há um tempão. Não sei se vocês perceberam, ele chegou, bateu o olho e falou: ela não pode entrar. Então, assim, eu achei espetacular. Eu me lembrei da dona Marta, que era uma senhora, uma médium do grupo, já desencarnou, lá de São Paulo, e ela dizia assim que trocava 10 videntes por um sensitivo. Não é brincadeira, né? Mas, assim, porque às vezes o que você está vendo não é, mas aquilo que você percebe dentro do seu coração, você sente, isso é. Né? Então, às vezes tem aquela aparência, mas fica uma... Será que é... Não parece que não harmoniza, não parece autêntico, né? E a tua sensibilidade, às vezes, atravessa isso, né? E consegue perceber coisas que os olhos, às vezes, se enganam. Mas é isso que Adão sempre fala para a gente, que esse negócio de evidências, tem gente que não é vidente, que quer ser vidente, né? Ah, por que eu não vejo, quero ver? Ele sempre fala isso, que a intuição é a mediunidade mais apurada que tem, né? Que ali você vai sentir. Ele fala que nem sempre o que você está vendo é real, muitas vezes é ilusão. Realmente. É a pura verdade. Sabe que eu sempre falo assim que eu sou corpo fechado, eu falo brincando. Eu falo que eu sou cega, surda, muda, não nada, não vejo nada, não sinto nada. Olha, é uma coisa assim. Aí esse dia a gente estava lá na limpeza, né, Badia? O Reinaldo colocou a mão assim na minha cabeça e falou: você acha que não sente nada, né? Você acha? Você tá achando que essas coisas que você faz aí, você vai, corre para lá, corre para cá, é você que está fazendo, nós que estamos pulando o tempo todo. Exatamente. Pois é. Aí a Narcisa ficou desesperada, né? E ela continua. Mas, meu irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E indicando a mendiga que esperava a decisão a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe, abaixando o tom de voz e recomendou: conte as manchas pretas, porque além dos pontos negros haviam manchas pretas. Narcisa fixou o olhar no infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. Então, olha que coisa interessante. A Narcisa já se comoveu profundamente, como qualquer um de nós se comoveria frente a uma situação de alguém pedindo um auxílio, né? Você vai ajudar, você quer ajudar. Mas aí nosso irmão responde: permitir essa providência seria trair minha função de vigilante, aquilo que a Badia estava falando. Se você está ali num posto, você é responsável pela ação daquele posto, quando você se deixa levar e não age com os seus princípios para salvaguardar aquele teu trabalho, você está traindo a função que você está desempenhando, né? E eu penso que, assim, nós somos muito no nosso dia a dia, eu acho que é uma correlação que a gente precisa estabelecer, senão isso tudo fica muito só no campo do maravilhoso, né? É que levando para a nossa doutrina, porque o mais acho sensacional da doutrina espírita é que ela não se impõe a ninguém. Ela chega aos corações que buscam. Então, muitas vezes, nós queremos colocar uma forma de agir para as pessoas. Eu digo nós, porque eu já fiz muito isso. Fulano, por que você está fazendo isso? Por que você não faz aquilo? Você quer orientar, você quer dar um conselho, você quer dar uma maneira de agir que é a sua, para a sua vida, pode não ser para a do outro. A gente pode achar que, em primeira mão, isso seja
a mais pura vontade de ajudar. Mas hoje, eu conhecendo um pouco da personalidade do ser humano, nessa altura que a gente está vivendo, a gente tem muito de ego nisso e muito de culpa também. É a culpa e o ego. Falar assim, nossa, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já tenho esse problema, por que eu não vou ajudar essa pessoa? Ou, não, mas se eu conseguir resolver, eu vou conseguir resolver o problema dessa outra pessoa. E isso não compete a nós. Outro dia eu escutei uma frase maravilhosa que dizia assim, todo o defeito que você vê em outra pessoa, você precisa corrigir em você. Ah, ele grita, então eu vou falar baixo. Ah, ele não ajuda, então eu vou fazer tudo para ajudar. Ah, ele mente, então eu só falarei a verdade. Então, tudo aquilo que a gente vê no outro, a gente precisa corrigir em nós, né? Eu achei assim, é um campo vasto para discussão, que infelizmente a gente não tem tanto tempo, mas abro a discussão de vocês aí, o que vocês acharam desses pontos aqui? Acho que foi o Mauri que pediu, né, Mauri? Queria falar? Não sei, perdi alguma coisa aqui. Eu acabei levantando a mão, aí depois eu ia comentar mais adiante. Eu concordo com o que você falou, uma lucidez incrível, né? Ele ponderou que ela não poderia entrar, ele vai falar, ele baixa o tom, né, para não constranger a moça, né? Olha lá, não, olha, ela tem, observa com calma, né? Ele baixa o tom, né, para não humilhar a moça ou não chateá-la, enfim, né? Mas assim, em nenhum momento ele foge à função dele, que era guardar a segurança dos demais que estavam lá, a seriedade do trabalho. Tem muito amor nisso. Uhum. E ele percebia, a gente vai ver adiante, o quanto ela ainda não estava preparada e não tinha entrado em contato com o que ela deveria entrar em contato, consigo mesma, com os seus erros, né? E eu me lembrei um pouco de Jesus, que Jesus não saía soltando raio curador nos outros, né? O que queres de mim, né? A pessoa ia até ele, o que você... Ah, não, só queria um jarro de água. Ah, tá bom, então, ali, ó, só o senhor comprar ali, tem, né? Não, eu quero ser curado, né? Eu tenho certeza que se eu conversar... Então, assim, acho que é muito isso, né? Às vezes é um momento, como você falou, de buscar entendimento, como o espiritismo, né? Você, às vezes, não está nesse momento, né? De perceber a mensagem que deve ser percebida e ter o crescimento necessário, né? Mas alguém queria pontuar alguma coisa? Ele continua falando dessas manchas pretas mais para frente, eu não lembro. Vai. Tá, depois eu vou comentar um negócio mais para frente. Ok. Vamos lá. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer, com amor, explicou. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional da ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes infandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vida. Às vezes você se suicida num desespero, você mata alguém sem querer ou está em defesa de alguém ou também num desespero. O caso dela não, era um caso de conveniência, de dinheiro, de profissional mesmo. Recordei assombrado, e olha que interessante aqui. Aí o médico gritou mais alto nele, né? Recordei assombrado os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação do nascituro para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo meu pensamento, mais uma vez, o irmão Paulo acrescentou, olha como esse irmão era preparadíssimo. Não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória da experiência terrestre com o direito sublime da vida. Esse cara é genial, né? Esse rapaz é sensacional, sou fã dele.
E a leitura que ele instintivamente, assim, instantaneamente, né, fez de toda a condição dessa irmã, ele bateu os olhos, e isso a gente que a Badia também deve ter essa experiência, vocês têm na área, a gente bate os olhos num paciente, é 2 palavras que se diz, 2 impressões que se diz, você já tem um panorâmico daquela situação. E assim mesmo a Badia também, ela está de um processo de educação, de aula, de um aluno, ela bate os olhos, ela fala, nossa, então aquela experiência te trouxe aquela segurança, né? E ele era muito seguro, muito amoroso, conduzia tudo de uma maneira brilhante, né? Paulo. Então, eu achei também. Isso é o fruto da especialização dele. Igual você vai lá no presídio, o carcereiro sabe tudo, ele tem uma experiência, vê tudo, sabe tudo, não adianta nem a gente querer, às vezes, discutir uma situação dessa, né? Ele vê isso tudo, e a especialização. Mas eu queria fazer um comentário sobre esses pontos escuros aqui, que eu primeiro me chamou a atenção esse termo vampiro. O que vocês aprenderam sobre o termo vampiro? Eu fui ver aqui nesse livro que eu estava vendo, por curiosidade aqui agora, do Sexo e Destino, e o André Luiz traz a seguinte definição de vampiro. É o espírito, é o ser, né, humano, espírito, encarnado, desencarnado, que vive às custas da energia do outro. Ele fala assim, do outro. Então, ele vive do outro. Bem curtinha, bem pequena. Aí eu me perguntei aqui, bom, mas ela vive às custas, para ele chamar ela de vampiro, ela está vivendo às custas de quem? Bom, essa é uma pergunta. Aí a questão das manchas escuras, agora é uma hipótese que eu vou fazer, mas às vezes quando a gente vai fazer hipótese, porque a gente já leu isso em algum lugar, então vocês me perdoam, às vezes eu já li há muito tempo, não sei. Mas eu fiquei pensando assim, bom, aqui também responde, né, Maurício, tua pergunta, ele estava vendo imagem mental, então, no campo, então era a imagem mental dela, ela criava em parte. Eu acho que essa imagem, ela pode, como é que se diz? Ela pode criar vida lá dentro do campo. Forma de pensamento, né? Ela pode criar vida, ela pode ser alimentada de um tal jeito, que de um ponto ela vai passando para a mancha e aquela energia vai criando vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque no primeiro capítulo desse livro, ele fala de, quando o André Luiz está lá no umbral, tal, ele fala de animais que passam por lá, aves que passam, animais que são frutos de pensamentos que criaram vida. Então, eles criaram vida lá, praticamente. É quase como se fosse um autômato. Isso está no primeiro capítulo lá do livro. Então, eu acho que essas imagens que criam vida, praticamente, não é totalmente vida, é entre aspas, assim, essa vida, pode sugar dela muita energia. Então, agiriam como se fossem vampiros. A própria pensamento dela, essa própria imagem pode sugar muita energia dela. E aí ela precisa dos outros, inclusive eu acho que ela foi lá em busca de energia mesmo. Por isso que ele classificou ela como vampira. Se ela entrasse lá, ela aí possivelmente ia extrair energia das pessoas, atuar como uma vampira. Eu não sei o que vocês acham, mas é uma coisa assim que eu pensei aí, para a gente trabalhar depois. Vamos ver se mais para frente ele explica melhor essa situação. Bom dia. Então, duas pontuações quero fazer. Uma, o Paulo já roubou minha ideia, mas tudo bem, eu vou completar dele. Primeiro, eu achei interessante, porque os outros estavam meio assim, né, com peninha dela, e ele provou, né, para eles, através até do questionamento para ela, para ver a reação dela, para mostrar para eles, né, que realmente ele tinha razão, né, não era porque ele simplesmente era o chefe e não entra aqui porque eu não quero, não, ele mostrou para eles, né, a situação dela, que ela não poderia entrar. Quando o Paulo fala, eu concordo com o Paulo, eu acho que ela estava ali tentando dilubriar eles para entrar ali, porque ela queria sugar a energia que encontrava ali naquele
ali, né, no nosso lar. Eu também concordo com isso, eu acho que ela estava em busca de se alimentar dessas energias, talvez, né, talvez, até que me passou pela cabeça agora, pode ser absurdo, mas de repente, até ela conseguiu vazar, passar, né, como diz a gurizada, vazar os primeiros vigilantes, de repente, até uma forma vampírica mesmo, ela até sugou, né, a energia dos caras, confundiu ali eles um pouco, né, com essa vampirice dela, e conseguiu passar, talvez, né, mas é isso, a Mauri pode falar. Paulo, eu acho que ela seria mais a vampira. O Paulo comentou isso, é uma das piores vampiras, né? Comentou isso textualmente. E eu acho que tem a ver, sim, com essa questão energética. Sabe quando a pessoa não tem condição moral, cognitiva, intelectual de assumir a liderança e dar as cartas? Porque, assim, eu penso que coordena a situação quem dá as cartas, quem coordena, quem tem mais condição moral e intelectual, ponto. Para mim é assim que deveria funcionar. E essa senhora, ela tem vaidade. Ela tem a vaidade a um ponto de ela querer, eu quero entrar. Não, mas espera aí, não. O seu momento de coordenar as coisas não é agora. Porque você está numa condição muito difícil, você está numa condição que você precisa entrar em contato com as suas chagas e perceber o mal que você fez. Então você não pode entrar aqui, porque aqui tem normas e você... Então, ela, de certa maneira, eu vejo que ela como se consumisse essa energia nesse processo dela de querer coordenar as coisas, de querer... de não cair em si, é meio que fritar pneu, a pessoa fica cantando pneu, gastando energia, e não anda, não sai do lugar, porque não foca naquilo que precisa focar, não aprende, não cresce com o que precisaria crescer, não enxerga, muitas vezes, né? E, enfim, e fica numa coisa meio desenfreada, frenética. Às vezes na saúde acontece isso. Às vezes na saúde... já me vi em algumas situações ou alguns pacientes que você está achando que é um negócio e não é esse negócio. Não é isso, não, porque isso... Não é. É a senhora que precisa acalmar, prestar atenção nisso, não é o senhor que precisa perdoar fulano e cicrano, né? Não é o remédio que é ruim, o foco é outro, né? Não sei. Eu não sei se foi claro, mas... Eu imagino, assim, que Sim, foi, isso mesmo. o Emmanuel disse que quem está aqui encarnado na Terra é que tem 3 doenças muito graves, em maior ou menor grau, cada uma delas, que seria a vaidade, o egoísmo e o orgulho. Egoísmo, orgulho e vaidade. Então, a vaidade, o egoísmo e o orgulho são chagas, são doenças que a gente poderia catalogar aí psiquiátricas, seja espirituais, vamos dizer aí, isso não é um problema. Mas essas são características que são de um egocentrismo absurdo. Então, o egocêntrico, ele quer tudo para si. Onde ele estiver, ele desestabiliza a seu favor. Né? O narcisista, aquela pessoa que é altamente ególatra, ela vai entrar no ambiente, ela desestabiliza todos, isso aqui está encarnado, e tudo começa a girar em torno dela, se não houver alguém como o Paulo falar, peraí, não é possível. Então, eu acho que vai bem nessa condição aí. Vamos, então, dar continuidade aqui. Vamos lá. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou. Ela ainda não tinha desistido. Né? Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. É aquilo que eu falei. A nossa culpa nos embota. Sabe? A gente tem culpa, a gente vê que as nossas falhas estão nos nossos calcanhares, a gente também quer, de toda lei, se sentir que você fez alguma coisa por alguém, você quer se melhorar como pessoa, né? Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Quer dizer, a Narcisa estava a ponto de avalizar essa senhora. Então, a gente tem que analisar até que ponto nossas boas intenções não nos levam para o buraco, porque a gente precisa orar, mas precisa vigiar. A gente tem que saber qual é o tipo de
de psicosfera que a gente deixa entrar e invadir a nossa vida, com muito cuidado e muito amor, né? Aí ele responde: reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade. Impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Ele diz: eu entendo, você é endividado, eu sou também. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Quer dizer, espiritismo é para quem já está na busca. Nós não vamos impor nossa fé, nosso tratamento, nossos passos, nossa água frutificada, nossos conselhos a quem não nos pediu de verdade. Então, ele diz assim, eu achei essa fala sensacional, mas temos ao nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos bens. Essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas, para que nos serve aqui um serviço de vigilância. E sorrindo expressivamente, exclamou: busquemos a prova. Nós vamos discutir essa estrofe aqui, dessa conversa, dessa fala que esse nosso irmão falou, disse, que eu achei sensacional. Pode falar, Maurício. Eu achei muito jóia a observação dele, né? Olha, eu entendi você, Narcisa, você está falando que todo mundo aqui tem seus pontos ainda para evoluir e suas incompletudes. Temos passados mais difíceis muitas vezes. Ok, né? Então, assim, uma lucidez muito grande. Mas eu vi um pouquinho, de uma maneira um pouco diversa, essa colocação da Narcisa. Porque eu vejo assim como alguém de fato, mais ou menos assim, puxa, será que de verdade não tem nenhuma possibilidade de a gente conseguir ajudar essa senhora? Eu vi mais ou menos como isso, mais do que como uma culpa em si, né? No sentido de assim, puxa vida, que situação difícil e deplorável, será que, não sei, eu vou aventar umas possibilidades, será que a gente um passezinho magnético, conversando com ela, como você fez com aquela doutrinação lá do espírito que estava retorcido, você já se percebeu, você olhou para si, então, de repente, uma abordagem, às vezes, delicada, para ela começar a entrar em contato para o estado dela, né? Veja, essas suas pernas com feridas, você já olhou suas roupas, né? E talvez nesse sentido de tentar, assim, no extremo, sabe? Aquela coisa assim. Às vezes eu me vejo, não nessa. Mas, assim, não nessa situação e, assim, não me vejo diferente em condição espiritual, mas na questão de saúde, por exemplo, às vezes eu tento ao extremo tentar ver se não tem mesmo como fazer uma cirurgia naquela pessoa que às vezes é o diferencial, se ela, sabe, de ela ficar bem ou de ela assim, você gasta assim, você desprende uma vontade muito grande de o outro ficar bem, assim. Ana Cristina, pode falar. Olá, boa noite a todos. Só vou resgatar um pouco, que eu acho muito interessante, até para trazer um pouco para a nossa realidade, de trabalhar com pessoas que a gente faz uma assistência. A Márcia falou sobre a vaidade, né, o orgulho. Eu acho que a gente também tem que prestar um pouco de atenção, porque a gente não tem essa percepção do Paulo, né, no livro aí do André Luiz, mas a gente tem que ficar um pouco atento, porque eu percebo certas pessoas que a gente faz uma caridade, elas, já está imbuída ali na sistemática dela, de fazer, às vezes, jogar mentiras, que aí você se comove, aí ela percebe que você se comoveu, aí você realmente fez aquela doação que ela estava querendo, às vezes nem precisava. Essas percepções que a gente também tem que ficar atento, né? Por que eu estou dizendo isso?
Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, ai, como você é caridosa, ai, como você é boa, ai, como eu gosto de você não existe, você é uma pessoa melhor. Aí depois aí vem um pedido, não é? Então, eu acho que a gente também tem que ter essa percepção do Paulo aí, né, conforme ele está descrevendo, essa percepção que ele tem do outro, para a gente não se enganar com essa vaidade que muitas vezes as pessoas que estão aqui, né, encarnados, têm essa percepção do outro muito maior do que a gente. E não que a gente não vá fazer a caridade, mas que a gente saiba com quem a gente está lidando, né? E isso é muito importante porque a gente, quanto mais a gente tem contato com as pessoas, mais isso fica apurado. Então, isso é legal para a gente não se enganar, não deixar a vaidade tomar conta daquela situação, porque aí fica uma troca de vaidade, né? E às vezes ajudando pessoas que em situações que nem sempre estão dentro daquela realidade dela. É só isso que eu queria atentar para trazer essa experiência que a gente está vendo no livro para a nossa realidade do que a gente faz aqui junto tanto na comunidade, como também familiares, amigos que têm um vampirismo, né? É isso que eu queria pontuar. Obrigada. Muito bom, Ana. Por favor, participa mais, tá? Seja muito bem-vinda. Alguém mais queria fazer algum comentário? Eu vou, então, dar sequência, que nós faltamos mais, acho que mais 2 slides. Deixa eu ver. Aí, não, a gente vai... Vamos lá. Aí, o nosso amigo, o vigilante-chefe, aproximou-se, então, da pedinte e perguntou: que deseja, irmã, do nosso concurso fraterno? Ela grita: socorro, socorro, respondeu lacrimosa. Mas minha amiga ponderou acertadamente: é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão, tantas vezes, cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo, inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Entreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos. Quer dizer, aquela fotografia viva que fica impressa em nossa atmosfera. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Quer dizer, foi uma frase que ele desarmou todo aquele concurso dela, né? aquela fala dela, e com muito carinho, com muito amor, jamais desafiando ela, né? Com muito carinho, foi só apenas falando das coisas, perguntando, ela já se voltou contra ele, né? Paulo, pode falar. Ela não reconhece absolutamente, né, assim, a sua posição, a sua situação. Interessante ela falar crente, que bate com aquela ideia da religião que a gente estava falando, e também acho interessante, muito interessante, fotografia viva. Fotografia porque a gente estava falando da imagem, pensamento, e a viva porque eu estava até levantando a hipótese lá, não tinha prestado atenção aqui, uns videozinhos, né? De alguma coisa quase viva mesmo, né? Os pensamentos e atos. É isso só, Márcio, obrigado. Quem mais gostaria de observar? Eu achei tão forte isso aqui, porque já pensou se todas as pessoas que nos cheguem, a gente conseguisse bater os olhos e falar uma palavra mesmo de fraterno, mas que desmontasse uma narrativa, uma hipocrisia? Seria sensacional, né? Mas esse rapaz, esse Paulo, ele tem condições psíquicas muito acertadas por um vigilante, você vê. Ele bateu os olhos na irmã, ele já viu toda essa cena, já sabe o que estava acontecendo. O André Luiz
esboçou aquela preocupação de como eles agiam na medicina na Terra, ele já, em seguida, já respondeu ao irmão, tranquilizando ele, que era muito diferente do caso que ele estava pensando. Quer dizer, é uma pessoa muito preparada, né? Quem sabe um dia a gente consiga desenvolver e trazer para o nosso dia a dia todo esse cabedal de conhecimento que ele tem, né? Que não é pouco. Às vezes eu percebo que o pessoal sopra algumas coisas, sabe? Uma vez um sujeito estava muito agressivo, estava muito diferente, me veio tá com medo de morrer. Falei, seu fulano, o senhor tem medo de morrer? O cara parou, abriu o olho desse tamanho. Então, ele estava reativo com aquela situação toda, porque estava com medo de morrer. Uma vez foi engraçado, eu estava num pronto-socorro, veio uma mocinha bem jovenzinha, e aí, porque eu tô assim, tô assado, não sei o quê, não sei o que lá. E ela acabou de contar, me veio na cabeça assim, mentira, mentira. E não era a minha ideia. Veio, mentira. Ela tem prova. Eu falei, o quê? Eu olhei pra cara dela e falei assim, você tem prova amanhã? Ela ficou branca, ficou pálida. Ela fez assim, tenho. Falei, do quê? Ela, de física. Eu falei, você não estudou nada, né? Não. Então, às vezes o pessoal sopra, né? Tem esse auxílio aí, né? A gente tem que ficar mais atento, né, para as coisas e acreditar mais. Mas então, vamos então terminar. Eu acho que esse vai ser é o penúltimo. Aí a gente volta a conversar. Deixa eu só terminar aqui, porque daqui a pouco vai terminar o nosso tempo. Mas vamos lá. Irada, respondeu a interlocutora. Demônio, feiticeiro, sequaz de Satanás, de Satã. Veja lá que ela ficou revoltadíssima e soltou os cachorros. Não voltarei jamais, quer dizer, o orgulho e a vaidade. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Ela deve ter pago muitas missas, né, para encomendar o corpo dela e nada aconteceu. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio, nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer. Deve ser servida. Praticando boas obras. Quer dizer, ela deve ter feito alguma caridade aqui ou ali, e está bom. Endereçando-nos, dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente sem ordem. Quer dizer, é uma mudança a olhos vistos em segundos, né? Onde a pessoa se revela totalmente, tem a menor condição de entendimento do que estava acontecendo. A intenção dela era ser servida realmente, é que eu imagino. Estava muito longe daquilo que nosso irmão falou. Todos nós aqui temos a nosso favor o reconhecimento das nossas faltas e o desejo de nos curarmos. Né? E o trabalho, acima de tudo. Ela não se encaixava definitivamente, com certeza. Está aberto a discussões dos amigos. Eu acho que, pelo fato que ela achava que ela estava livrando aquelas mãezinhas, né, das questões delas, ela achava que aquilo era obra boa que ela estava fazendo, que ela estava ajudando aquelas mãezinhas, né, a se livrar daqueles problemas, que muitas vezes o pai ia mandar embora de casa, né, e todas as outras coisas, problemas, ela achava que era um bem que ela estava fazendo. Na cabeça dela, do jeito que ela via as coisas, ela achava que aquilo tudo era, ela estava ajudando aquelas pessoas, era caridade que ela estava fazendo, né? Provavelmente, às vezes, ela pegava uma parte do dinheiro e doava, né, para algum orfanato, sabe-se lá. Mas eu penso que ela pensava que era o bem que ela estava fazendo mesmo para aquelas mães, ela viu as mães, ela não via as crianças. E agora vamos ler o nosso último slide. Isso, é o nosso último slide. Vamos lá. Acompanhou o irmão Paulo com o olhar,
peraí, só um pouquinho. De vez em quando passo umas coisas aqui no meu filho. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Isso aqui é uma definição sensacional. Exibe a condição de criminoso e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvimos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas e as más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a Lures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não poderia abrir nossas portas. Paulo, pode falar. Paulo, abre o microfone que é fechado. Você está sem microfone. Desculpe. Pode voltar ao anterior, Márcia? Claro, vamos lá. Interessante aqui, a hora que ele fala assim, assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça, então, o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se. Eu me lembrei do pai da Paulina, do capítulo anterior. Ele não era um doente que reconhecia o seu mal, aquele que foi assassinado pelo filho, né? Era uma revolta. Ele, em nenhum momento, ele reconhecia. Ela tentou dissuadir ele, tentou falar. E também, por exemplo, assim, aqui tem doentes que reconhecem seu mal e tentam curar-se. Aquele setor lá das pessoas com distúrbio relacionado ao sexo também, não sei se eram pessoas que reconheciam o seu mal. Eu acho que as câmaras de retificação, muitas pessoas que estão lá, elas não reconheciam o seu mal. Essa impressão que eu tive durante a leitura do livro aí com vocês. Eu concordo, mas eu acho assim que tudo é pelo coletivo ali, né? Talvez, por exemplo, o próprio André Luiz, ou aquele pai daquela colega, ou aquelas pessoas não oferecessem um perigo para a desestabilização do coletivo, que ela seria um risco grande para a desestabilização, sabe? São pessoas que têm o seu mundo atormentado, revoltado, mas dentro do seu próprio coração, sem desestabilizar os demais, pelo menos é o que eu imagino. Abadia, pode falar. São dois pontos, né? A gente precisa observar que eles tinham alguém que clamava por eles, né? Alguém que estava pedindo ali, na verdade, era mérito da outra pessoa, não deles. E uma outra coisa também, aquelas pessoas, elas tinham sofrido uma agressão de uma outra pessoa, né? Não era elas que tinham, na verdade, agredido. Então, despertou aquele sentimento que elas traziam com elas de raiva, de ódio, mas era por provocação de uma outra pessoa, e no caso dessa aí, ela que tinha provocado os assassinatos, né? Ela que era uma assassina, aquele outro, ele foi assassinado, né? E ele tinha alguém que pedia por ele, provavelmente ela não tinha alguém, né, que pedisse para que ela tivesse essa condição, né? Até pelo fato que às vezes até tinha alguém que pedia, mas assim, as coisas que ela tinha feito, você vê 58 assassinatos, né? Além de outras coisas que tinha provocado com esses assassinatos. E me lembrou, assim, que essa questão quando eu falo do aborto, daquele filme lá, Deixa-me Viver, né, quando o cara obriga a filha a fazer o aborto, e aí depois a espiritualidade leva, né, o mentor leva ele à noite para encontrar com aquela criança que não nasceu, né, e quando ele vê que é a mãe dele, né, ele fala: mas mãe, eu não sabia que era você. Se eu soubesse que era você, eu tinha deixado você nascer, né, e aí ela fala, né, mas eu te ensinei a respeitar todas as vidas, independente se fosse eu ou não fosse eu, você não poderia ter matado aquela criança, né?
Então, me fez lembrar dessa situação também, nessa questão do aborto. Mas eu acho que esses 2 pontos é muito importante para alguém estar ali dentro. Perfeito, Badia, obrigado. Mauri, pode falar. Eu acho que tem a ver com a postura de humildade. Nesse capítulo, a gente viu que todos os trabalhadores tiveram a humildade de saber o seu tamanho, o que de fato conseguiriam fazer ou não. E eu acho que quando você está numa situação difícil, você tem que ter um lampejo, um mínimo de abertura de humildade para receber uma ajuda, um auxílio, sabe? Porque senão é oração à distância. Se não há essa abertura, da mesma forma como Deus também não sai. Deus, nós somos o elo fraco em relação a receber as bênçãos dos céus, né? Deus, por Deus, nós seríamos espírito de luz num estalar de dedos, né? A questão somos nós nos colocarmos numa condição de receber esse auxílio, esse amparo, essa orientação. E existe o processo também, né? Não só a postura, mas o processo que é lento, de desenvolvimento, de crescimento real. Mas essa moça não tinha a menor condição, né? Eu vi um pouco um pronto-socorro. Às vezes as pessoas chegam às vezes, tá aguardando para ser atendido, mas às vezes o problema daquela pessoa, de fato, não é uma urgência, uma emergência, ela está lá no pronto-socorro e ela começa a causar uma bagunça gigantesca, ofender funcionário, o atendente, a enfermeira, o médico, agredir, enfim. E eu vi um pouco isso, falei, escuta, sabe, você quer ser atendido, você precisa ser atendido, mas assim, existe uma ordem, tem uma estratificação, então, às vezes falta, né, essa humildade, eu acho que é um bom assunto para a gente pensar, né? Desculpe ter adiantado o horário, mas esse capítulo ele é fantástico, porque nós temos situações lá no núcleo assistencial que a gente tem que agir muito. O aprendizado aqui a gente pode levar para a nossa vida quando a gente tem atividades lá. Eu vou relatar rapidamente, por exemplo, no dia da segunda-feira com os alcoólatras, não pode entrar alcoolizado. A gente tem que barrar lá. Então, eu estou lá na porta e eu pergunto, às vezes a pessoa está cheirando álcool, você está alcoolizado, você fumou, você cheirou, você fez alguma coisa, a pessoa nega e nega e eu errei um dia, errei na avaliação, então, por isso que eu estou dando muita importância a esse capítulo, porque a gente tem que aprender. Eu errei na avaliação e foi gravíssimo, porque ele não parecia drogado e ele entrou. Quando ele sentou lá, ele levantou a camisa e tinha uma faca enorme. Ele falou, olha aqui para mim, ó, sentado, e tinha uma faca enorme. Aí eu tinha 3, 4 pessoas só, eu tive, com muita frieza, assim, eu cheguei, passei a mão na cabeça dele, falei, olha, me dá aqui essa faca, que eu vou guardar para você ali no fundo. Não, me dá aqui, eu vou guardar. Aí ele me deu, felizmente, e eu guardei a faca lá no fundo. Mas eu estou falando isso pelo seguinte, como é importante isso aqui até para as coisas que a gente passa lá, né? Para aprender a filtrar essas coisas. Só isso, obrigado. Mas, Paulo, eu queria só acrescentar em relação àquela observação que você fez sobre como que alguém merece estar dentro e não estar fora. Remete a ser recolhido ou não. Uma das primeiras capítulos que a gente teve uma discussão até bem interessante a respeito. Quais são os critérios para alguém ser recebido no nosso lar, ser recolhido ou não? Volta àquela primeira questão. Volta, César. Então, é uma pergunta que redunda, sabe? Que retina, assim, que o negócio ecoa, porque cada caso é tão particular que não tem como a gente estabelecer um critério muito fixo para isso, sabe? São infinitas e variadas as condições, e todas as vezes que eu vejo uma coisa dessa, eu lembro daquela nossa primeira discussão a respeito. Quem sabe até o final. Até o final. Discutir. Muito bom. Muito bom, gente. Alguém gostaria de conversar mais alguma coisa?
Eu ficaria mais umas 2 horas batendo papo sobre isso, porque é um assunto fascinante, e vocês são ótimos, e esse capítulo, principalmente, eu acho maravilhoso. Mas essa definição, só queria te falar que eu acho que é muito parecido. Observaram o vampiro, exibe a condição de criminoso e declara-se inocente. É profundamente má, quer dizer, ele conseguiu dizer com todas as letras, essa pessoa é má. E ele em nenhum momento faltou cordialidade com ela. Mas olha como a gente está num eufemismo hoje em dia, de nunca querer dizer as coisas como elas são, profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si próprio e é severa que está procurando o céu. Muito bom. Mais algum comentário, gente? Então, eu acho que a gente podia fazer a nossa oração de encerramento. Abadia, eu vou parar a gravação, Tá. aí a gente faz.